Joe era um homem trabalhador, acordava cedo todos os dias para garantir o sustento da sua família. Ele trabalhava em uma empresa de construção. Civil passava o dia inteiro fora e só chegava em casa à noite. Sua esposa Ana cuidava da casa e do filho pequeno Pedro, um menino de apenas 5 anos. Joe confiava plenamente em sua esposa, afinal estavam casados há mais de 10 anos e nunca havia desconfiado de nada. Até que em um dia qualquer uma situação completamente inesperada mudou. Tudo naquela manhã Joe saiu de casa como de costume. Beijou sua esposa e seu filho e foi trabalhar. Mas algo estranho aconteceu no meio do expediente. Houve um problema na obra que fez com que todos fossem liberados mais cedo. Joe achou que seria uma ótima oportunidade para fazer uma surpresa para sua família no caminho. Ele até parou em uma padaria, comprou pão fresco e alguns doces favoritos de Pedro. Chegando próximo de casa, ele percebeu que a porta estava entreaberta. Achou estranho, pois Ana sempre mantinha a porta trancada. Ele entrou sem fazer barulho, pensando que poderia ser algum esquecimento da esposa. Mas o que viu ao atravessar o corredor da casa fez seu coração disparar. Ele ouviu vozes vindas do quarto, uma voz masculina que ele não reconheceu e a voz de Ana que parecia nervosa. Ele se aproximou devagar até que escutou claramente o homem dizer: "Você precisa contar para ele. Isso não pode continuar." Joe ficou imóvel por alguns segundos tentando processar o que estava ouvindo. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ele respirou fundo, empurrou lentamente a porta do quarto e então viu algo que jamais poderia imaginar. Ali estava sua esposa sentada na cama, com um homem que ele nunca tinha visto antes. Mas para sua surpresa, não era o que ele estava pensando. O homem segurava alguns papéis e parecia muito sério. Ana estava chorando imediatamente. O homem se virou e disse: "Você deve ser Joe, eu sou advogado do seu pai. Ele faleceu há alguns meses e deixou algo para você." Joe ficou confuso. "Meu pai faleceu quando eu era criança." Ele respondeu. O advogado explicou que, na verdade, o pai biológico de Joe estava vivo até pouco tempo e que havia falecido recentemente, deixando uma herança para ele. Ana sabia de tudo há alguns meses, mas não sabia como contar a Joe, pois ele sempre acreditou que seu pai biológico tinha morrido há décadas. O advogado entregou os documentos, uma casa no interior, uma quantia significativa em dinheiro e alguns bens que pertenciam ao pai de Joe. Naquele momento Joe ficou sem chão. Não sabia se ficava bravo por ter sido enganado a vida inteira ou se ficava aliviado por finalmente saber a verdade sobre suas origens. Ele olhou para Ana, que chorava compulsivamente, e perguntou: "Por que você nunca me contou?" Ana respondeu: "Eu descobri isso há poucos meses, quando esse advogado me procurou. Seu pai biológico tentou entrar em contato algumas vezes, mas sua mãe biológica impediu, porque ela queria te proteger de algumas coisas que aconteceram no passado. Mas ele sempre te amou e se arrependeu muito de ter se afastado." Joe ficou em silêncio por alguns minutos. Respirou fundo e decidiu ouvir toda a história ao advogado. Então, explicou que o pai de Joe era um empresário bem-sucedido, mas que na juventude teve problemas com vícios e se envolveu com pessoas perigosas. Por isso a mãe de Joe decidiu se separar e fugir. Levando o filho consigo, ela cortou qualquer contato com ele e criou Joe. Sozinha, anos depois, o pai de Joe se recuperou dos vícios, reconstruiu sua vida, abriu empresas, ficou milionário, mas nunca conseguiu reencontrar o filho até pouco tempo antes de morrer, quando contratou um detetive particular para procurar Joe e finalmente conseguiu encontrá-lo. Mas já estava muito doente e não teve forças para um reencontro pessoal. Ele então deixou tudo documentado no testamento e pediu para que o advogado entregasse os bens e a carta que ele escreveu com suas últimas palavras. Joe abriu a carta com as mãos trêmulas nela. Seu pai dizia: "Meu filho, me perdoe por não ter estado presente na sua vida. Eu errei muito no passado, mas nunca deixei de te amar. Lutei muito para me tornar um homem melhor e sempre sonhei em te ver novamente. Infelizmente, o tempo não permitiu, mas deixo aqui tudo que construí na esperança de que você saiba que sempre foi importante para mim e que nunca foi esquecido." Joe não conseguiu conter as lágrimas, abraçou sua esposa, que também chorava, e disse: "Obrigado por não ter me contado antes. Você só estava tentando me proteger." Eles passaram horas conversando, relembrando o passado e planejando o futuro. No dia seguinte, viajaram até o interior para conhecer a casa deixada como herança. Chegando lá, se depararam com uma mansão antiga, muito bem conservada,
com vários objetos que pertenciam ao pai de Joel. Fotos antigas, cartas, documentos e até alguns vídeos gravados onde ele falava sobre sua vida e seus arrependimentos. Joel ficou emocionado ao perceber que seu pai havia tentado de todas as formas deixar um legado e fazer as pazes com o passado nos dias seguintes. Joel decidiu que usaria parte da herança para ajudar crianças órfãs e famílias em situação de vulnerabilidade social, como uma forma de honrar a memória do pai, que mesmo ausente, tentou no final fazer o certo. Ele também decidiu contar tudo para seu filho. Pedro explicou que todos temos erros e acertos na vida, e que o mais importante é sempre buscar ser uma pessoa melhor. Pedro, mesmo pequeno, entendeu a importância daquilo e abraçou forte seu pai dizendo: "Papai, eu te amo muito." O tempo passou e Joel transformou sua vida. Deixou o trabalho na construção civil, abriu sua própria empresa e se tornou um empresário bem-sucedido, sempre levando consigo os ensinamentos que aprendeu com essa história de vida que começou com uma surpresa inesperada no meio de um dia comum e que mudou completamente seu destino. Anos depois, já mais velho, Joe escreveu um livro contando sua história, inspirando milhares de pessoas a nunca desistirem da vida e a entenderem que o perdão pode transformar tudo em uma palestra. Ele disse uma frase que ficou marcada para sempre: "Não importa o tamanho dos seus erros. O que importa é o tamanho da sua vontade de consertá-los." Sua história se espalhou pelo país, programas de televisão, jornais e revistas contaram sobre sua trajetória. Pessoas de todos os lugares mandavam cartas e mensagens agradecendo por ter compartilhado algo tão verdadeiro e inspirador. E tudo isso só foi possível porque um dia o destino quis que ele voltasse mais cedo para casa e visse algo que ele nunca imaginou. Depois de tudo que aconteceu, a vida de Joel nunca mais foi a mesma. A herança que recebeu mudou sua condição financeira, mas mais do que isso, mudou sua visão sobre a vida e sobre as relações familiares. Porém, nem tudo seria fácil dali em diante. Algumas verdades começaram a aparecer e novos desafios surgiram. Enquanto organizava os documentos da herança, Joel descobriu que, além dos bens deixados, seu pai também possuía sociedades e empresas que estavam sendo disputadas por outros herdeiros que ele nem sabia que existiam. Em uma reunião com o advogado, descobriu que tinha 2 meios-irmãos, filhos de relacionamentos que seu pai teve antes de se reerguer. Esses irmãos, ao saberem da existência de Joel, ficaram revoltados e entraram na justiça para contestar o testamento, alegando que Joel não tinha direito a nada, alegando que ele nunca fez parte da vida do pai. Joe ficou muito abalado com isso. Não queria brigar por dinheiro nem por bens, mas também sabia que aquele era o último desejo do pai, e que abrir mão seria desonrar sua memória. Ao conversar com Ana, sua esposa, ela o aconselhou a lutar não pelo dinheiro, mas pela verdade, pois era isso que seu pai queria: que ele soubesse quem era, de onde veio, e que ele se sentisse parte da família verdadeira. Joel então decidiu enfrentar tudo. Contratou um dos melhores advogados da cidade e começou a se preparar para uma batalha judicial que parecia não ter fim. As audiências foram longas e desgastantes. Os irmãos o acusavam de ser um aproveitador. Diziam que ele só apareceu por causa do dinheiro. Tentavam desqualificá-lo de todas as formas. Em certo momento surgiram até falsas testemunhas, que diziam que Joel não era filho biológico do empresário. Mas tudo mudou quando apareceu uma senhora idosa, Dona Maria, uma antiga empregada do pai de Joel. Ela foi até o tribunal, espontaneamente, levando uma carta escrita de próprio punho pelo pai de Joel, que nunca havia sido entregue. Essa carta confirmava que Joel era seu filho legítimo e que ele se arrependeu profundamente de não ter participado da vida dele. Dona Maria contou em depoimento que seu patrão, por muitos anos, chorou escondido olhando uma foto antiga de Joel, ainda criança, dizendo que daria tudo para poder abraçá-lo mais uma vez. O juiz ficou emocionado com aquele depoimento e decidiu interromper a sessão. Pediu que todos refletissem sobre o que estavam fazendo e sobre como o dinheiro estava destruindo o que poderia ser uma família reconstruída depois de alguns meses de muita luta. A decisão saiu. Joel foi reconhecido oficialmente como filho legítimo e teve direito a toda a parte da herança que seu pai deixou. Naquele dia no tribunal, ele não comemorou com sorrisos nem com festa, apenas olhou para os irmãos e disse: "Eu não queria tirar nada de vocês. Só queria que vocês soubessem que, apesar de tudo, somos irmãos, e que, se depender de mim, as portas da minha casa estarão sempre abertas para vocês."
Os irmãos inicialmente não aceitaram, mas com o tempo, começaram a refletir sobre tudo o que aconteceu. E aos poucos começaram a se aproximar de Joe. Certo dia um deles, Carlos, apareceu na porta da casa de Joe, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: "Eu fui um idiota. Te tratei mal, te julguei sem te conhecer. E hoje percebo que perdi tempo brigando por coisas que nem vão comigo." Pro caixão, Joe o abraçou e respondeu: "Ainda há tempo de começarmos do zero." A partir desse dia começaram a se encontrar com frequência, jantares em família, viagens com os filhos deles. E aos poucos, aquela mágoa foi sendo curada. Enquanto isso, Joe também investiu parte do dinheiro herdado na construção de um instituto para ajudar crianças órfãs e adolescentes em situação de risco. Batizou o local com o nome de Instituto Esperança, um local onde centenas de jovens encontraram abrigo, alimento, educação e amor. Mas a vida ainda reservava mais uma surpresa. Certo dia, enquanto visitava a antiga casa herdada no interior, Joe encontrou no porão uma caixa velha cheia de cartas, documentos e fotos. Entre elas, uma carta não endereçada a ele, mas a uma mulher chamada Isabel, sua mãe biológica. Nela, seu pai pedia perdão e dizia que, se ela algum dia encontrasse aquela carta, que soubesse que ele nunca deixou de amá-la e que ela foi o grande amor da vida dele. Ao ler aquilo, Joe sentiu uma vontade enorme de entender melhor o passado. Então, começou uma busca para descobrir o que realmente aconteceu entre seus pais na juventude. Conversou com vizinhos antigos, procurou registros em cartórios e finalmente encontrou Dona Helena, uma amiga de infância da sua mãe, que contou uma história surpreendente. Ela disse que sua mãe na verdade fugiu do pai de Joe, não por causa de traições ou brigas, mas porque eles estavam sendo ameaçados por uma quadrilha que queria dinheiro do pai na época. Seu pai se recusou a pagar, e a quadrilha ameaçou sequestrar Joe, que era apenas um bebê com medo do que poderia acontecer. Sua mãe fugiu, mudou de nome e recomeçou a vida bem longe de tudo aquilo. Ficou em choque. Nunca imaginou que sua história escondia tanto perigo, tanta dor e tanto amor por trás da decisão da mãe. Voltou para casa refletindo muito e decidiu que faria um documentário contando toda essa trajetória. Queria que outras pessoas entendessem que nem sempre as coisas são como parecem e que às vezes julgamos os outros sem saber o que eles viveram nos bastidores da vida. Contratou cineastas, roteiristas e começou a gravar entrevistas com familiares, amigos antigos e até com especialistas em psicologia para ajudar a explicar como traumas do passado afetam gerações inteiras. Durante as gravações, percebeu que muitos dos funcionários do Instituto Esperança também tinham histórias parecidas de abandono, sofrimento e superação, e decidiu incluir essas histórias no documentário. Quando o filme ficou pronto, foi exibido em um cinema da cidade. A sala lotou, pessoas choraram, aplaudiram de pé, e muitos disseram que aquele documentário mudou a forma como viam suas próprias vidas. Emissoras de televisão começaram a divulgar a história de Joe, e ele foi convidado para vários programas onde compartilhava sua experiência e falava sobre a importância do perdão, da empatia e do amor familiar. Há algum tempo depois, Joe recebeu uma carta anônima. Nela havia uma foto antiga de um homem que parecia muito com ele e um bilhete que dizia: "Você não sabe toda a verdade? Procure por Antônio no bairro Jardim Esperança." Aquilo deixou Joe intrigado. Quem era Antônio? E que verdade ainda estava escondida? Decidido a entender, foi até o bairro. Procurou durante dias até que finalmente encontrou um senhor de aproximadamente 80 anos. Quando olhou nos olhos daquele homem, sentiu algo diferente, uma conexão inexplicável. Antônio então olhou bem nos olhos de Joe, segurou suas mãos e disse: "Eu sou seu avô paterno. Eu fui expulso da vida do seu pai quando ele ainda era muito jovem. Brigamos feio. Eu nunca aceitei as escolhas dele e nos afastamos para sempre. Depois disso, nunca mais nos falamos, até que ele morreu sem que eu pudesse me reconciliar." Joe ficou sem palavras. Abraçou aquele senhor como se tivesse encontrado uma parte perdida de si mesmo. Passaram horas conversando, trocando histórias e chorando juntos. Ao final do dia, Antônio disse uma frase que Joe nunca mais esqueceria: "Nunca é tarde para recomeçar e nunca é tarde para pedir perdão." A partir desse encontro, Joe decidiu que sua missão de vida era reconstruir sua árvore genealógica e criar pontes onde antes só existiam muros. Ele organizou um grande encontro, reunindo todos os parentes que conseguiu localizar, tanto do lado paterno quanto materno. Foi um dia inesquecível. Famílias que nem se conheciam passaram a se abraçar, a rir, a chorar,
e a entender que o amor é capaz de curar qualquer ferida ali. Naquele dia, Joe olhou para sua esposa, seus filhos, seus irmãos e seus avós, e pensou se eu não tivesse voltado mais cedo naquele dia, nada disso teria acontecido. E foi assim que uma simples decisão mudou não só a vida dele, mas de gerações inteiras que aprenderam que a família é o bem mais precioso que alguém pode ter.